De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, tem alguns assuntos bem importantes para a gente tratar aqui a partir de agora nesse conteúdo. Tem a questão das contas bloqueadas no Inter, né? Tem uma versão do Inter sobre isso, o que foi levantado pela reportagem também nas últimas horas sobre essa questão que gera um constrangimento muito grande no Internacional. E ainda uma novidade sobre o zagueiro Rodrigo Becão, que eu pude apurar também, e claro, a questão do jovem volante que o Inter foi buscar em Gana, que é Benjamin. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só dá aquela moral do canal, né? Deixa o like aqui no vídeo já, se inscreve e ativa o sininho. Nós estamos quase nos 20 mil inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu agora ou a você que permaneceu, né, desde quando o canal foi criado lá em 2020 e teve aquele momento de pausa. Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like no vídeo aqui para fortalecer o trabalho, beleza? Vamos lá? Vamos começar falando sobre o Benjamin. O Benjamin foi um dos destaques do Inter, né, no jogo contra a equipe do Novo Hamburgo, foi bastante elogiado pela atuação. E tem um detalhe curioso e interessante que eu preciso dividir com vocês aqui, e a gente falou isso também lá no Setoristas, né, que é o programa que eu participo, honradamente participo com o João Batista Filho e também o Jeremias Werneck no canal do JB, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E no programa, o Jeremias e o JB trouxeram informações importantes do Benjamin sobre como o Inter chegou a esse nome. O Inter fez pelo menos 2 viagens a Gana para fazer a contratação do Benjamin. O Inter observou esse jogador em loco, trouxe ele por empréstimo, e aí na segunda viagem, né, quando bateu o martelo, fez a contratação desse jogador por empréstimo e já pagou aí cerca de 200 mil euros para comprar o equivalente a 50% dos direitos econômicos. Então ele já tem contrato assegurado em definitivo com o Internacional. Um jogador de 19 para 20 anos, né, que gera uma expectativa positiva no Inter, ele ainda está se adaptando, né? Hoje, por exemplo, ele não tem domínio total do português, essa foi a informação que eu obtive, que o Inter tenta, né, no dia a dia, falar com ele em português, mas ele, em alguns momentos, precisa receber instruções de forma rápida, instruções que ele assimile imediatamente. E aí não tem aquele tempo, né, de pensar com a outra língua e tudo mais. Então tem que passar a instrução em inglês, por exemplo, nesse caso. É uma curiosidade da adaptação de um volante que o Inter foi buscar em Gana. E o Benjamin, ele é hoje um jogador que o Inter entende que vai virar, que ele vai ser um jogador profissional, que ele pode dar um resultado de uma venda para o Inter nos próximos meses, né, nos próximos anos, enfim, num futuro de curto a médio prazo. Ele é visto pelo Internacional, né, como um jogador de imposição, um jogador de boa bola aérea, que tem uma boa leitura para sair jogando, para fazer essas primeiras funções do meio campo. E eu ouvi também de uma pessoa, quando ele veio por empréstimo para o Internacional, que ele era um cara de jogar no campo todo, né, de percorrer grandes espaços, né, de ter uma capacidade física muito interessante e de ser quase um jogador no estilo, tá? Não estou fazendo a comparação com a qualidade, com a bola que jogou, mas assim, se a gente tivesse que comparar ele com um jogador que jogou no Inter ou que teve no radar do Inter, uma coisa tipo Mineiro, sabe, ex-São Paulo, ou, vamos lá, o Tinga, um jogador que percorre várias áreas do campo ali, né, que consegue preencher muito espaço, que consegue ser ágil, né, um motorzinho do time. Repito, não estou comparando aqui a característica de qualidade, né? O estilo de jogo, né? Como é que se assemelha em termos de um posicionamento dentro de campo, né? De um perfilamento corporal, enfim. Foi essa a comparação que me foi feita na época. Então é um jogador que o Inter coloca aí algum tipo de expectativa, né? Para que, quem sabe, possa ter um rendimento esportivo dentro de campo e financeiro em breve. Quero falar aqui também sobre uma outra questão importante, que é a questão das contas do Internacional, né? A ESPN trouxe a informação ainda ontem do bloqueio das contas do Inter por conta daquela dívida que o Inter tem com o Pablo Leclerc, né, empresário do Palácios. Vocês provavelmente já estão sabendo de todos os detalhes dessa primeira parte da questão, né, da matéria publicada pela ESPN. O Inter devia lá um valor de 800 mil
reais aproximadamente, que era o todo da negociação, né? E aí o Inter dividiu isso em parcelas, pagou duas, não pagou a última e o empresário entrou na justiça para cobrar esse último valor da parcela e cobra aí 600 mil reais desta última parcela, mais encargos de juros, enfim, é a ação que pede esse empresário. E a Justiça de Porto Alegre, ela deu um ganho de causa para o empresário. O Inter, e aí a partir de agora é o que diz o Inter, tá? O Inter já depositou em juízo um valor de 240 mil reais. E o Inter vai esperar até o fim total, né, do recesso judiciário, no dia 20 de janeiro, para uma resolução disso. Se o Inter vai definitivamente perder a causa e vai ter que depositar mais 400 mil, ou se o Inter vai ganhar essa causa e aí pode reaver esse dinheiro. O fato é que o Inter já fez esse depósito em juízo. O Inter garante a partir daí que as contas não estão bloqueadas, porque o Inter depositou o dinheiro em juízo. Isso é o que diz o Internacional. A decisão da juíza, ela fala em bloqueio de contas. E além disso, pegou muito mal, né, publicamente, o fato de o Inter ter oferecido na negociação judicial aqueles iluminadores solares, né, que simulam a ação do sol no gramado do estádio, que são equipamentos utilizados para a recuperação da grama. O Inter ofereceu um daqueles como uma garantia do pagamento. E, obviamente, o empresário não aceitou, porque vai fazer o que com um iluminador daqueles, né? E a juíza, que estava deliberando sobre o caso, chegou a falar em beira a jocosidade, né? O fato de o Inter oferecer isso como um reconhecimento da dívida, para quitação da dívida, enfim. E é um caso que vai se desenrolar ainda. O Inter espera que a partir de 20 de janeiro possa ter algum tipo de desdobramento novo, mas é importante dizer aqui que essa é a versão do Inter sobre todos esses fatos, né? E aí você tira a sua conclusão, eu não tiro nenhum mérito sobre isso, né? Meu papel aqui não é dar uma opinião a respeito disso, né? O meu papel aqui é trazer o que é a informação, o que é o despacho, né, da justiça e o que diz o Internacional a respeito disso. E claro que, aí eu preciso acrescentar, porque isso é também uma informação, o Inter se sente muito constrangido que isso tenha vazado publicamente, mas garante que vai tentar trabalhar aí para resolver isso nos próximos dias. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o Rodrigo Becão, né, o zagueiro do Fenerbahçe, que também, né, o André Hernan, que também é repórter da ESPN, trouxe a informação de que o Inter estava interessado, né, estaria interessado, conversando para tentar a contratação do atleta. 29 anos, está no Fenerbahçe, tem um contrato até metade de 2028 e é um jogador que em outros momentos já esteve assim aventado, né, especulado no Inter. O que eu tenho de informação sobre isso e posso trazer de mais atualizado aqui? Eu conversei com uma das pessoas que gere a carreira do Becão e o que eu ouvi foi que um empresário ligado ao Becão conversou com o Fabinho Soldado. Este empresário, ele é o mesmo empresário que quando o Jorge Wagner jogava, ele representava a carreira do Jorge Wagner. Então ele ia muito a Porto Alegre para atender o Jorge Wagner, que era seu cliente, e por consequência disso ele tem relação com o Fabinho, né? Porque o Fabinho e o Jorge Wagner jogaram juntos no Inter. E este empresário conversou com o Fabinho recentemente porque ele assumiu o Inter. Então foi conversar com ele, foi dar um recado, né? Foi mandar boas-vindas, boas energias, enfim. Não foi necessariamente conversar sobre o Becão. Só que o fato de ele conversar com o Fabinho vazou e ele acredita que seja daí que isso gerou um início de especulação do Rodrigo Becão. Mas não tem nada de concreto pelo que eu ouvi desta pessoa que gere a carreira do Becão. O Inter não está conversando concretamente para tentar o empréstimo dele ou para tentar uma negociação com o Fenerbahçe. Não é isso. O Inter quer fechar primeiro o Félix Torres, e eu já tinha trazido essa informação para vocês aqui, quer fechar o atacante, e quer que seja o Alejandro esse atacante, né? Quer fechar um primeiro volante, e é a partir daí que o Inter vai tentar contratar um outro zagueiro. E o Félix Torres está para ser aí destravado em breve, né? Já foi parcialmente resolvida a questão que na verdade é com o ex-empresário dele, né? De quando ele veio para o Brasil, veio para o Corinthians, essa dívida é com o ex-empresário, não é com o empresário que está fazendo o negócio agora, que gera carreira e está negociando com o Inter. Então, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, repito, ativa o sininho, porque sempre que tem vídeo, e tem vídeo todos os dias, você vai receber um aviso aí no seu celular. E o canal voltou, hein? Você tá sabendo, você tá ligado, e fica aqui com a gente, curte os outros vídeos também, que tem mais informações por aqui. Valeu!